Fala família Globaltech de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Giovanni Rodrigues e mais uma videoaula bacana para vocês aqui, muito interessante essa videoaula, tá? Importante família, um aviso bem interessante aqui, antes da gente partir aqui para o nosso objetivo principal. As nossas videoaulas, tá? A continuação das videoaulas da eletrônica, parte 1, 2, 3, 4, eu acho que está na parte 5. A gente também vai estar colocando, só para não sobrecarregar aqui o Globaltech, a gente está colocando neste canal aqui também, ó, no Mundo da Manutenção, que é o segundo canal da Globaltech, tá bom? Então, algumas videoaulas vão estar lá também. Importante você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, senão você não recebe aí em primeira mão, tá? Antes de todo mundo, as videoaulas, tá certo? Importante, vou deixar o link aqui dos grupos do WhatsApp e Telegram. Inclusive, a gente criou um canal no Telegram que vai ter mais de 1000 vídeos de eletrônica, tá? A gente está reunindo aqui no YouTube, assim, aqueles que a gente julga que sejam os melhores vídeos de eletrônica de vários parceiros aí, tá bom? Vai estar deixando lá nesse canal, tá aí, ó. Tá na descrição aqui do vídeo o link. Entra lá que você vai ter acesso a todo esse material gratuitamente. Família, pecado capital, né, quando você vai visitar um cliente. Por exemplo, fui visitar cliente, essa máquina aqui, um rapaz fez um conserto lá, o técnico foi na casa da cliente e fez um conserto. O que ele fez exatamente lá? Ele foi na cliente, a cliente ligou para ele pela primeira vez, veja bem onde é que está o erro, tá? E esse erro é muito comum. Ele chegou lá, a cliente falou para ele assim, olha, minha lavadora, ela não liga, parou geral, tá? Não liga mais o painel. Perfeito. O que ele fez? Se não liga o painel, quem é o causador? Geralmente, se não liga a interface aqui, ó. Aqui é a interface, ó. Não liga a interface, tá? Geralmente o causador é quem? É a placa de potência. Perfeito. Ele foi lá e colocou uma placa de potência. Essa aqui é a original dela, tá? Essa aqui não tá funcionando não. Ele foi lá e colocou a placa de potência. Perfeito. A lavadora voltou a funcionar. Cobrou a cliente e foi embora. A cliente, depois de uma semana, ligou para ele. Ah, a lavadora tá do mesmo jeito. Ela apagou o painel de novo. Tá? Simplesmente apagou o painel. E o que estava acontecendo? O problema da lavadora... Olha o que estava queimando a placa. Eletrobomba. Essa aqui é nova. Lá o que estava queimando a placa era a eletrobomba. Tá? O técnico foi lá e simplesmente botou a placa dele de volta, montou tudo e foi embora. Tirou outra placa para poder fazer a troca. Perfeito. O que tem que fazer, gente? Nada acontece à toa. Tá? O causador era a placa, beleza. A causa de não funcionar é a placa de potência. Perfeito. A causa de não funcionar é a interface. Vamos dar um exemplo aqui. A causa de a interface não funcionar é a placa de potência, que queimou, né? O famoso queimou. Mas por que ela queimou? Porque tem outra peça que faz isso. Uma delas, a eletrobomba, atuador de freio, o próprio motor pode fazer a placa queimar, tá? E no caso dele lá, a eletrobomba, que era a causadora. Quando ele colocou a placa, funcionou normal, jogou água, fez tudo normal, só que pesada. A eletrobomba estava trabalhando com a corrente muito alta. E aí danificou de novo. Ou seja, o que tem que fazer nos casos desse aí? Você tem que fazer a coisa completa. Vai trocar a placa de qualquer objeto, você precisa verificar por que a placa danificou. Mesmo que seja um triac. Às vezes você vai lá, é só o triac da eletrobomba que danificou. Mas vamos imaginar que apagou totalmente. Você foi lá no cliente e apagou todo. A eletrobomba pode fazer isso, tá certo? A eletrobomba, a válvula, bem difícil a válvula porque trabalha com uma resistência, o enrolamento da resistência da válvula é muito alto, é bem difícil. Tá? Um curto suficiente para queimar a placa. Já a eletrobomba é mais comum, porque ela trabalha bastante e se ela travar, corre o risco de queimar a placa de potência, tá? Ou o triac, na pior das hipóteses, o triac. Então, nesse caso, queimou a placa, não queimou à toa. Você precisa descobrir o que aconteceu. Como eu falei, pode ser o atuador de freio, eletrobomba, pode ser o que mais? O próprio motor, tá? Então, é importante verificar. Outra questão aqui, ó, só para não pular aqui, outra questão. Forno elétrico. Você vai visitar o cliente do forno elétrico. Tá aqui, ó. Forno elétrico, o cliente liga e fala assim para você: meu forno simplesmente parou de esquentar. Muito bem, o que você faz? Você vai no cliente, faz todos os testes e descobre o que, ó. Resistência. Você foi lá, identificou a resistência. Resistência o quê? Aberta. Ó, resistência aberta. O que você, se você é um técnico experiente, você não sai trocando, você vai descobrir por que ela abriu, por algum motivo. Chegou lá o técnico inexperiente, o que ele faz? Ele troca a resistência.
Perfeito, trocou, funcionou normal, começou a esquentar normal e foi embora. Depois o cliente liga e fala assim, olha, tá do mesmo jeito que você fez. O técnico vai ficar chateado. O que está acontecendo? O termostato simplesmente colou internamente. Ó, o termostato aqui, o que esse termostato faz? Vamos imaginar que essa resistência, só um exemplo, seja de 1000 watts de potência, tá? Trabalhei com 127 volts, só um exemplo. Perfeito. Ela é de 1000 watts. Isso não quer dizer que a resistência só vai até 1000 watts. Essa resistência pode chegar a 2, 3 mil watts, se você não tiver um controle de temperatura, né? Quem vai fazer o controle dos 1000 watts de potência é o termostato. Ele é de 1000 watts, perfeito, ele é de 1000 watts, tá? Vamos imaginar que lá ele vai até 250 graus, perfeito. Só que sem o controle de temperatura, ele pode chegar, eu falei potência, né? Mas na verdade graus. Ele pode chegar a 500 graus, facinho, tá? Ah, Giovanni, mas não é de 250 graus, não vai até 250 graus? Não quer dizer que vai até 250 graus a resistência daqui. Na verdade, quem faz o controle de 250 graus é o termostato. Só que se você deixar sem o termostato direto, essa resistência pode ir muito acima, tá? Podendo chegar a 500 graus. Só que quando ela chega a uma temperatura muito acima, existe, claro, uma tolerância. O que vai acontecer? A resistência vai torrar internamente, você vai danificar, você vai perder a resistência. Por quê? Porque esse termostato aqui, ó, ele está colado. Esse termostato é uma chave, né? Internamente ele é uma chave, ó, tá? Ele é uma chave, tá certo? Aqui, ó, ele é uma chave. Só que o que acontece aí? Esse termostato, ele abre e fecha, tá? Esse termostato, ele abre e fecha. Quando você liga o forno elétrico, ele já está no modo fechado aqui, ó. Ó, ele está no modo fechado, ó, tá? Quando alcança 250 graus, se a pessoa selecionou o máximo aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, como está aqui, ó. Só que no caso esse aqui colou. Vamos imaginar o seguinte, internamente ele colou. Se ele colou internamente e não está mais fazendo controle de temperatura, a resistência vai torrar, ou seja, onde eu quero chegar? O profissional que não tem experiência, tá, ele comete aqueles erros que a gente falou no título, que é o pecado capital. O que ele faz? Ele até desiste do serviço desse, porque ele vai lá, poxa, uma resistência. Se ele for na assistência trocar, onde ele comprou na loja, não vão trocar, porque dá para observar, fazendo o teste dá para observar que foi erro, tá? Imperícia técnica, isso aqui, tá certo? Só uma coisa básica para a gente ter uma noção. Com o forno elétrico, ou seja, nada acontece do nada, exatamente isso, nada acontece do nada. Se a resistência estourou por algum motivo, pode ter sido por uso excessivo? Pode, normal, pode. Mas no geral, você precisa verificar o quê? O básico, controle de temperatura, tá certo? Alguém não ligou se alguém ligou em 220, ó, ela é 127, será que alguém não ligou em 220? Muito bem, pode ter acontecido esses casos. Nessa situação você está perdendo dinheiro, porque você vai ter que trocar outra resistência para o cliente, porque ainda está na garantia, e foi uma imperícia. Tem aluno que pergunta, professor, nesses casos aqui que acontece isso aqui, eu tenho que cobrar novamente a peça do cliente? Não, você não tem que cobrar, porque foi uma imperícia sua, uma imperícia técnica, tá certo? Não tem nada a ver com o cliente, é imperícia sua, tá? Isso aqui foi o caso do forno elétrico. Agora a gente vai falar de um outro equipamento que é muito comum, são vários, aqui a gente vai falar apenas 3. O cliente com micro-ondas, veja bem, ó. Micro-ondas não esquenta ou não aquece os alimentos. Perfeito. O que é normal você fazer? Veja bem. Deixa eu mostrar um erro aqui, ó, nesta peça, tá? O que você faz normalmente? Você vai na casa do cliente e descobre que o magnetron tá ruim, ó. Tá vendo? Eu tô com o magnetron aqui, ó. O magnetron tá ruim. Pronto. Ele vai lá, não procura saber quem foi o causador, a causa. Veja bem, a causa aqui, ó. Veja bem, ó. A causa com S aqui, ó, de o micro-ondas não estar funcionando é o magnetron, é a causa. Mas quem foi o causador? Agora a gente vai em busca de quem? Do causador. Tá bom? Existe a causa, tá? Porque ele não esquenta, e existe o causador. Quem foi o causador? Perfeito. O causador não foi o magnetron, ele é a causa apenas. O defeito está nele, porque ele foi lá, mediu, tá errado, tá dando curto direto para cá. Mas olha onde é que está o causador.
Ó. Aí o técnico inexperiente, tá? Vai lá, troca a peça. Funcionou, tá esquentando normal. Daqui uns dias, a cliente liga e fala assim, olha, tá papocando o meu forno. Por quê? Porque ele não observou que a antena do magnetron aqui, ó, a própria antena está entregando que na parte interna da cavidade do micro-ondas tem descascado ali na tintura. Porque quando acontece isso aí, ó, você tem algum descascado ali que vai danificar o próximo magnetron, tá? Ou no mínimo a antena do magnetron. Então é muito importante você observar causa e causador. Muitos só encontram isso aqui, ó. Muitos só encontram a causa, tá? Do equipamento não funcionar. E esquecem de quem? Do causador, tá? O causador é que vai te dar dor de cabeça se você não tiver experiência. A gente dá muitas dicas aí, tá? Inclusive na nossa mentoria. Tá na mentoria. Se você quer participar, entra nesse link aí. Tem muito material bom que vai te ajudar, principalmente se você está começando agora, está começando na área agora, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, família, isso aqui é muito importante para você que está começando agora. Micro-ondas parou de aquecer, não parou à toa. Você descobriu a causa, Giovanni, é o relé. A causa é o relé, Giovanni, de realmente não estar esquentando, tá? E quem danificou o relé? Será que foi o uso excessivo? Foi o tempo? Ou tem algum outro causador? Tá certo? A causa é o relé, ó. Ah, eu fui ver lá o relé realmente. Ó, o relé ou relé tá com problema. Tá, mas será que é só ele? Será que não tem um probleminha lá? Além do relé? Tá certo? Então, importante verificar isso aí. Existem a causa e o causador, tá bom? Então, família, é isso aí. Espero que você tenha gostado, tá? Se inscreve no canal, deixa like, compartilha para ajudar os colegas em grupos aí de eletrônica, eletrotécnica, tá? Grupo de micro-ondas, lavadora. E sejam bem-vindos à família Global Tech, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos avante!